Bom dia, é um prazer te ter aqui. Claro que a gente ia ter que conversar sobre esse novo momento que o mundo enfrenta. Eu tenho um montão de perguntas para você, mas acho que a gente pode começar primeiro com essas motivações e sobre os conceitos de atacar algum país por necessidade, atacar algum país por escolha e também sobre janela de oportunidade. Então, a partir do momento que se entende que vai atacar, claro que se estuda uma janela de oportunidade. Será que esse país está mais fraco nesse momento para a gente conseguir fazer essa invasão, esse ataque e sofrer menos com as represálias? Queria então que você analisasse, falasse sobre esses conceitos que são importantes para se entender as motivações desses países todos e também, claro, se Estados Unidos entraram nessa guerra junto com Israel por necessidade ou por escolha e também, claro, se Israel entrou junto com os Estados Unidos por necessidade, por escolha, e aí sim, claro, sobre a janela de oportunidade. O Irã estava mais fraco nesse momento, então era mais simples de fazer esse ataque? Muito bom dia. Muito bom dia, Natália. Que bom estar de volta para discutir com vocês temas tão importantes para o mundo, para a análise do mundo contemporâneo, né? Bom, em primeiro lugar, nós estamos falando aqui de camadas de narrativas que precisam ser, de alguma forma, decupadas e analisadas, né? Em primeiro lugar, assim que a guerra foi deflagrada, anunciada pela Casa Branca, o presidente Donald Trump saiu a dizer que ela se justificaria em defesa do povo norte-americano, como se o Estado iraniano pudesse colocar o povo norte-americano sob risco de algo como um ataque iminente, o que está longe da realidade da própria capacidade militar iraniana a atingir o povo norte-americano em solo norte-americano. O que é diferente se tratarmos do Estado de Israel, haja visto o número de organizações terroristas fomentadas pelo regime dos ayatolás e que pregam abertamente a destruição do Estado de Israel, né? Também pregam a destruição, entre aspas, do grande Satã, é assim que muitas dessas organizações se referem aos Estados Unidos, mas o poder de fazê-lo em termos concretos é bastante diminuto. Mas que seja, essa foi a justificativa apresentada já quando da deflagração da operação no último sábado, né? Por Estados Unidos e Israel. Uma outra camada de motivações que precisa ser analisada é concernente ao controle do Estreito de Hormuz, por onde passa algo em torno de 20%, não é, de petróleo e outros recursos energéticos absolutamente fundamentais, não é, para a economia mundial. Portanto, isso afeta diretamente a formação dos preços internacionais do petróleo e tem relação, por sua vez, com índices inflacionários, não é, em diversas realidades, porque estamos falando da formação de preços de itens básicos da cesta de consumo em distintas e distantes regiões. Então, o controle sobre o Estreito de Hormuz é também, né, de um valor estratégico, econômico bastante considerável. E, por fim, já podemos afirmar ser uma das prioridades da Casa Branca em termos de política externa a produção da mudança de regime no Irã, desde pelo menos a dita Primavera Árabe, né, onde operou claramente, a meu ver, a estratégia do redirecionamento para a mudança de regimes e a balcanização de parte da realidade médio-oriental àquele tempo. Processo que foi estancado pela guerra civil na Síria e não logrou chegar a Teherã. A questão síria resolveu-se nos interesses, segundo os interesses da Casa Branca, não do povo sírio, não é? Há pouco tempo atrás, e agora se retomam os esforços nessa janela de oportunidades, muito bem colocado, Natália, porque
a crise econômico-social, a vida no Irã, com o processo inflacionário chegando a quase 60%, não é? Em termos de inflação de preços, não é? Protestos populares desde o final do ano passado, tomando as ruas das cidades iranianas, e uma violentíssima repressão policial contra esses manifestantes, informam a instabilidade interna do poder e a oportunidade de fragilizá-lo ainda mais por meio de uma operação militar, por meio da destruição humana e material, esperando-se que com isso um regime combalido não consiga se sustentar no poder. Há apenas um componente a ser considerado aí, não há oposição interna que possa fazer o regime cair, né? E muito mais difícil ainda seria uma vitória militar operando esse tipo de transformação. Professor, dentro do Irã, como fica daqui para frente? É claro que a gente está no comecinho de um novo mundo, né? A gente não sabe ainda exatamente até onde isso vai. O Trump fala em 4 semanas, ou até restabelecer a paz no Oriente Médio. Então a gente não sabe ainda até quando esse conflito vai continuar e para onde, né? Onde vai chegar. Mas dentro do Irã, a gente pode ver uma primavera persa, a gente pode ver a população aproveitando isso e conseguindo se libertar do regime. Acho que é importante de falar sobre isso. E também quando surge esse novo ataque norte-americano, no caso do Irã com Israel, mas lá em 3 de janeiro de 2026 tem o ataque da Venezuela e o presidente Donald Trump, que fez a captura do Nicolás Maduro, agora com o Irã executou o líder supremo. Mas tem muita gente falando sobre o direito internacional, respeito ao direito internacional, mas do outro lado tem muita gente falando também, mas na Venezuela os direitos civis não eram respeitados. No Irã os direitos civis também não são respeitados. Você trouxe um pouco sobre isso. Acho que essa discussão o tempo todo mostra o tamanho da complexidade de tudo isso que a gente vem registrando desde o comecinho do ano com as atitudes do presidente Donald Trump. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a população do Irã, se consegue realmente se libertar a partir desse momento, e até acho que sobre essa relação tão dual é um país que não cuida dos seus cidadãos, mas também foi invadido por um outro e que muito provavelmente não vai conseguir ajudá-lo, né? Não vai conseguir ajudar esse país a realmente se libertar e ter um regime melhor. Bom, em primeiro lugar, gostaria de falar sobre os clarividentes, né? Como o Donald Trump, com quase nula capacidade de cálculo estratégico, já ficou afirmado e reafirmado em diversas ocasiões, né? Proclamando o futuro, né? Uma guerra que se encerrará em 4 ou 5 semanas. Faz lembrar um pouco a Guerra do Vietnã, quando foi iniciada, faz lembrar a Guerra do Iraque em 2003, faz lembrar a própria Guerra da Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia, em que muitos esperavam uma rápida resolução do conflito, o que está longe de ser verdade, sobretudo por tê-lo afirmado o próprio Donald Trump, não é? No caso da guerra iniciada neste sábado, por 2 razões absolutamente elementares. Primeiro, em termos de disposição geopolítica. Segundo, pela própria capacidade de defesa da arma de guerra iraniana. Não é? O Irã não faz fronteira com Israel, está, em termos geográficos, o Estado iraniano guarnecido, o que dificulta bastante, se não impede, pelo menos até o momento, uma incursão por terra. Tudo indica que o conflito prosseguirá, sobretudo centrado em batalhas aéreas, não é? O valor estratégico, então, da arma aérea é absolutamente fundamental, né, para esta contenda militar, e a capacidade de defesa do Estado iraniano indica um conflito, no mínimo, longevo. Não é? É claro que tudo depende também da estabilidade interna, e a sua pergunta é bastante
é bastante importante nesse sentido, porque se testa a capacidade do regime, inclusive com a morte de seu líder, Ali Khamenei, de permanecer no poder. Mas eu reafirmo, não é? Nesses cálculos é preciso inserir a informação de que não há oposição política organizada dentro do Estado iraniano. Chega a ser risível a sugestão de parte da classe política europeia, por exemplo, norte-americana, não é? De que o herdeiro de Reza Pahlavi pudesse ser considerado uma alternativa, né? Que para o povo iraniano não tem nenhum interesse, né? Porque significa a restauração monárquica e da parte de alguém que pouco ou nada entende da realidade ou sobre o povo iraniano e as suas mazelas, porque foi criado longe demais dali. Portanto, não consiste em oposição, tampouco numa alternativa a uma eventual e muito remota possibilidade de mudança de regime no Irã. Citou-se aqui o caso da Venezuela, onde a Delta Force operou a extração do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa, mas mesmo sem ter reconhecido sua vitória eleitoral e reconhecendo a vitória da oposição, ao demovê-lo do poder, não se produziu ali nenhuma mudança, senão a continuidade da linhagem, assentada exatamente por meio das eleições presidenciais que os Estados Unidos não reconheceu, que a Casa Branca não reconheceu. É claro, há um capital político a ser explorado por meio do que se consideram os êxitos dessas operações, a saber, a prisão de Nicolás Maduro, um presidente, no decurso de seu mandato, e agora a morte de Ali Khamenei, considerado um inimigo, não apenas dos Estados Unidos, mas pela Casa Branca e outros estados, considerado inimigo do Ocidente. Bom, o capital político decorrente desses dois, entre aspas, sucessos, que em termos políticos, claro que repercutem, mas são fatos bastante graves às luzes do direito internacional, tende a tentar produzir a mudança da imagem desses dois personagens políticos, Donald Trump e agora, nesse caso, Benjamin Netanyahu, frente aos processos que internamente eles vão enfrentar. Como bem citado, as eleições de meio de mandato, agora em novembro, nos Estados Unidos, e os esforços pela reeleição de Benjamin Netanyahu dentro da arena política do Estado de Israel. Professor, acho que também a gente tem que falar muito sobre essa movimentação, ou melhor dizendo, as manifestações dos países pelo mundo afora. A guerra está concentrada no Oriente Médio, muito por causa da resposta ou das respostas do Irã diretamente a Israel e também aos Estados Unidos de forma indireta. É direta aos Estados Unidos, mas não exatamente lá no país, mas nas bases militares que estão no Oriente Médio. Mas a gente já tem o Reino Unido colocando à disposição base militar sua para a defesa, para ajudar na defesa e não para atacar. O presidente Macron da França dizendo que vai reforçar o seu armamento nuclear, quase que acenando ali, dizendo que está se preparando para esse futuro incerto que está por vir a partir dessas movimentações, muito causadas pelo presidente norte-americano, pelo presidente Donald Trump. O Brasil se coloca como esse país que defende o direito internacional, que defende a diplomacia via das negociações e também a soberania nacional, que cada país resolva os seus problemas. Queria que você falasse também um pouquinho sobre essa movimentação, porque, é claro, sempre quando surge uma grande guerra dessa, tem o medo de uma terceira guerra mundial. A gente parou na segunda e ficou essa grande expectativa de guerra mundial, de guerra nuclear. Queria que você falasse se a atuação dos países e essa chegada no Ocidente, então na Europa, nos Estados Unidos ou outros países aqui da América, se isso também pode piorar a guerra, pode aumentar esse conflito. Bom, uma ciência da guerra nos provê de bases de cálculo para a projeção de cenários. E assim que
em termos estratégicos, se fazem cálculos para antecipar as consequências de ações, por exemplo, de beligerância. Assim funciona uma ciência da guerra. No entanto, o seu objeto de interesse, a própria guerra, ela não é como um animal morto posto a ser dissecado e analisado. Ela está em constante desenvolvimento, em perene transformação e suscetível ao que a gente pode chamar de imponderável da realidade. Ou seja, a realidade é absolutamente imprevisível, escapa ao controle dos analistas, surpreende a muitos que então se veem sem meios de cálculo para análise da própria realidade. O que eu estou querendo dizer? Que tudo isso que está sendo pensado estrategicamente para operar ataques em países médio-orientais pode e muito provavelmente sairá do controle desses calculistas, portanto. Estou fazendo aqui a graça de conceber uma inteligência capaz de cálculo estratégico para o caso do presidente norte-americano Donald Trump, em razão do seu comportamento bastante intempestivo e mesmo imprevisível, E também dos resultados bastante adversos para a própria política norte-americana e para o povo norte-americano dessa intempestividade toda. Pois bem, dito isso, nós temos um claro risco, e ele é percebido por potências europeias, também pela diplomacia brasileira. O assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, ministro Celso Amorim, o disse recentemente, que nós estamos diante de possibilidades bastante graves de escalada do conflito. Nós temos o risco de uma guerra generalizada no Oriente Médio, escapando, inclusive, esses limites regionais, em razão das redes de aliança e assistência recíproca que, uma vez acionadas, tendem a tragar para o epicentro desse conflito potências bastante poderosas e distantes dali, como ocorreu no caso da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. E, nesse momento, todas as atenções estão voltadas para o Estreito de Hormuz, diante da possibilidade, por exemplo, de envio de navios de guerra desde a Rússia, por exemplo, estou especulando aqui, desde a China, porque são atores a quem interessa e muitíssimo a garantia da passagem de petroleiros por essa região. Então, em razão disso, as atenções estão voltadas para lá, porque eu repito, essa capacidade de cálculo é sempre desafiada pela realidade e o conflito pode escalar para uma dimensão em que nenhuma possibilidade de controle no curto e no médio prazo esteja no horizonte das potências envolvidas nisso. Ô, professor, nesses próximos dias aí tem a volta ou o começo da Fórmula 1 e sempre começa pelo Oriente Médio, Tem corrida no Bahrein, tem corrida na Arábia Saudita, tem Copa do Mundo esse ano nos Estados Unidos, em junho, começa em junho. Não só Estados Unidos, mas México e Canadá vai ser essa Copa do Mundo em 3 países, mas é claro que agora, com uma nova guerra iniciada pelos Estados Unidos, o foco volta aos Estados Unidos. E a gente tem conversado com diversos especialistas para também saber se as reações, as respostas do Irã para os Estados Unidos podem vir através de terrorismo, Não exatamente a partir da estratégia do Irã para responder isso, mas a partir do nacionalismo, dos xiitas ali em torno do Irã e de grupos terroristas que não têm absolutamente nenhum controle. O mundo está diante disso também, de uma nova, de um novo momento disso, de respostas terroristas, não só nos Estados Unidos, mas isso, tem uma Copa do Mundo para acontecer, mas na Europa, em outras nações amigas dos Estados Unidos? Sim, Natália, esse é um risco claro, para não dizer certo, porque eventos desportivos internacionais, pela visibilidade que têm, são, não raras vezes,
alvejados por grupos terroristas. E no caso dessa guerra, não é, o Estado iraniano, não é, tem treinado e patrocinado grupos que têm atuação num largo espectro médio-oriental e estão representados, né, em países europeus onde tem atuado. Estou falando de uma base territorial que vai desde o Iêmen, passando pela Síria, pelo Iraque, pelo Líbano, pela Palestina. A própria formação desses grupos diz respeito à Revolução Iraniana dos Ayatollahs em 1979, como parte da estratégia revolucionária de disseminar os seus ideais, né, numa composição entre nacionalismo e islamismo, numa expressão xiita, não é? Casada com o nacionalismo persa. Então é importante distinguir o nacionalismo árabe, as identidades, não é, de uma nação, de um povo árabe, e também de uma expressão que é minoritária no islamismo. O xiismo corresponde a cerca de 20% dessas identidades. Mas o Estado iraniano, em que pese esse elemento de distinção, desde o assentamento da República dos Ayatollahs, tem atuado a partir de uma subdivisão do seu exército, né? A Guarda Revolucionária Iraniana tem em torno de 190 mil homens, né? Para o treinamento, a logística, o envio de armas e o financiamento desses grupos que têm como elo comum tanto o anti-americanismo quanto a defesa da destruição do Estado de Israel. Por isso, para Israel é tão sensível esse ponto. E eu repito, em que pese o fato de muitas dessas relações serem um tanto descontínuas, né? Por exemplo, a relação entre o Estado iraniano e o Hamas, que nós estamos falando aqui, né, de um grupo árabe, não é, sunita, e que tem relação com uma potência persa e xiita. E para as expressões mais radicalizadas do sunismo, o salafismo, o wahhabismo, por exemplo, o inimigo prioritário não é sequer o Ocidente, é o xiismo, não é? Porque é considerado por essas identidades uma deformação do islamismo, não é? Então, não são relações tão harmoniosas entre algumas dessas organizações e o Estado iraniano, mas essas relações existem. Por exemplo, com o Hezbollah, não é? Cujo nome foi, inclusive, escolhido pelo Ayatollah Khomeini desde que criado, né? Significa algo como Partido de Alá ou Partido de Deus. O próprio presidente da Autoridade Nacional Palestina, Muhammad Abbas, afirmou que o Hamas é financiado pelo Irã. Bom, isso para dizer pouco. Nós podemos ir até o Iêmen, vamos encontrar ali também organizações que respondem a essa voz de comando. Então, as autoridades internacionais, as agências de informações já estão com sinal de alerta no vermelho para indicar a possibilidade de ações da parte desses grupos e que tem como oportunidade esses eventos esportivos internacionais para o ganho da visibilidade que pretendem para suas ações. Professor, você falou das agências de informação e eu lembrei que eu queria muito te perguntar sobre isso, sobre o quanto, sempre que tem um conflito grande, importante, no Oriente Médio, a gente vê a falta de informação, né? Ou a dificuldade da gente acessar essas informações, porque as populações ficam sem internet. Já não tem ali um recurso muito simples de acessar as redes sociais como a gente conhece aqui do outro lado do mundo. Eu queria também, para a gente aí sim encerrar, falar sobre isso, sobre o quanto isso também é preocupante, da gente não conseguir as informações corretas sobre o número de mortos até agora. Essa é uma guerra que começou no sábado. A gente não sabe exatamente todos os pontos que foram atingidos, quantos civis morreram, quantas escolas, quantos hospitais estão sendo atingidos. Enfim, queria que você trouxesse um pouco também sobre esse cenário da falta de informação, justamente por ser aí num lado do mundo em que a gente já tem uma dificuldade de acesso a essas informações e a essas pessoas.
Pois bem, em primeiro lugar, a informação tem valor estratégico e o seu controle por parte de atores envolvidos em conflitos armados é também uma prioridade, porque toda guerra é também uma guerra de narrativas. A saber, não se disputam apenas posições nos campos de batalha, são disputados corações e mentes daqueles a serem cooptados para aderir ao discurso legitimador que informa por que a guerra, uma vez travada, é justa, ou porque ela é travada para buscar-se algo que se considere justo. Né? Então, o controle da informação tem importância absolutamente primordial, não apenas para a produção da coesão, né? Para que a legitimidade para travar a guerra seja aceita. Vamos falar, por exemplo, de informações meteorológicas que estão costumeiramente em telejornais, não é? Muitas delas chegaram a ser secretas no passado ou decretou-se sobre elas sigilo em tempos de guerra porque permitem, sabendo-se como estará o clima, né, planejar uma ação de bombardeio ou o que quer que seja. A saber, a informação tem valor estratégico. Toda guerra é uma guerra de narrativas e regimes autocráticos costumam erguer barreiras impedindo o livre fluxo de informações, também porque são elementos que permitem estabilizar ou desestabilizar o poder. No caso do Irã, onde, muito bem colocado aqui, né, o acesso à informação tem sido bastante dificultado pelo fato, né, de não haver ali acesso livre à internet, formas de obter informação têm sido, por exemplo, organizações internacionais de ajuda humanitária. Caso do Crescente Vermelho, o braço médio oriental da Cruz Vermelha, que reportou-nos há pouco o cômputo já de 797 mortos, né, entre a população iraniana e também contando-se baixas militares, mas é um número difícil de ser confirmado pelas agências de notícias. Para que se tenha ideia sobre o bombardeio à escola feminina, no primeiro momento chegou-se a falar em 50 mortos, há fontes que falam de 190 mortos. Então, é uma discrepância muito grande para que se possa ter acesso ao que verdadeiramente aconteceu. Mas a verdade costuma ser a primeira a ser atingida quando conflitos armados são deflagrados, não é? E ela é sempre vilipendiada no seu decurso também. É isso. Extremamente preocupante, portanto, a gente ouviu as palavras e as análises do professor Rodrigo Medina, professor da Unifesp, do Departamento de Relações Internacionais. Muito obrigada, viu, professor? É sempre muito bom te ouvir. Eu que agradeço. Vou voltar. Sim, com certeza. A gente fica perturbando aí os professores pelo Brasil todo para estarem junto com a gente nesses momentos tão complexos da humanidade. Vamos voltar aqui para o Brasil, para nesse giro final de informações do Acorda Metrópole.